Vamos à segunda parte da nossa leitura, Marcos 14. A consulta dos sacerdotes. E, dali a 2 dias, era a Páscoa, a festa dos pães asmos. E os principais dos sacerdotes e os escribas buscavam como o prenderiam com dolo e o matariam. Mas eles diziam: não na festa, para que, porventura, se não faça alvoroço entre o povo. O jantar em Betânia. E, estando ele em Betânia, assentado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com unguento de nardo puro, de muito preço. E, quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça. E alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram: para que se fez este desperdício de unguento? Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiros e dá-los aos pobres. E bramavam contra ela. Jesus, porém, disse: deixai-a. Para que a molestais? Ela fez-me boa obra. Porque sempre tendes os pobres convosco, e podeis fazer-lhes bem quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tendes. Esta fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que, em todas as partes do mundo, onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. Amados, eu estive esses dias ministrando para as irmãs sobre esse tema. E eu fui buscar. Isso aqui era nada mais, nada menos de 9.900 e alguns quebrados reais. Então, e muitas vezes a gente quer dar para o Senhor só o nosso resto. Mas faça como a viúva pobre, dê o seu melhor. Faça como essa mulher. Não vai ter como a gente comentar muito, porque esse capítulo é bem extenso. O preço da traição. E Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais dos sacerdotes para lhe entregar. E eles, ouvindo-o, alegraram-se e prometeram dar-lhe dinheiro. E buscava como entregaria-o em ocasião oportuna. A última Páscoa, a Santa Ceia. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando sacrificavam a Páscoa, disseram-lhe os discípulos: aonde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? E enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: ide à cidade, e um homem que leva um cântaro de água vos encontrará. Segui-o. E onde quer que entrar, dizei ao senhor da casa: o mestre diz: onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um grande cenáculo mobilado e preparado. Preparai-a ali. E, saindo os seus discípulos, foram à cidade e acharam como lhes tinha dito e prepararam a Páscoa. E, chegada a tarde, foi com os 12. E quando estavam assentados a comer, disse Jesus: em verdade vos digo que um de vós que comigo come há de trair-me. E eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhe um após outro: porventura sou eu, Senhor? E outro: porventura sou eu, Senhor? Mas ele respondendo disse-lhes: é um dos 12 que comigo coloca a mão no prato. Na verdade, o Filho do Homem vai,
como dele está escrito: mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para o tal homem não haver nascido. E, comendo eles, tomou Jesus pão e, abençoando-o, o partiu e deu-lhe e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E, tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, e todos beberam dele. E disse-lhes: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que por muitos é derramado. Em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da vide, até aquele dia em que o beber de novo no reino de Deus. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Amados, essa passagem me fascina. Como eu gostaria de saber qual hino Jesus cantou, porque aqui deixa bem claro que era um hino específico. O Marcos, ele está deixando um detalhe bem interessante, porque não tem vírgula, não tem ponto vírgula, não tem vogal, que não é importante na palavra do Senhor. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Não era um hino qualquer, era um hino em específico, era o hino. É um artigo definido, é um hino que eles tinham costume de louvar. Pedro é avisado. E disse-lhes Jesus: todos vós, esta noite, vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas se dispersarão. Mas, depois que eu houver ressuscitado, irei adiante de vós para a Galileia. E disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, nunca, porém, eu. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Mas ele disse com muita veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E da mesma maneira diziam todos também. Jesus no Getsêmani. E foram a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro, e a Tiago, e a João, e começou a ter pavor e a angustiar-se. E disse-lhes: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E, tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. E, chegando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar 1 hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E outra vez foi e orou, dizendo as mesmas palavras. E, voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam carregados e não sabiam o que responder-lhe. E voltou 3ª vez e disse-lhes: dormi agora e descansai, basta, é chegada a hora. Eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que está perto o que me trai. Jesus é preso. E logo, falando ele ainda, veio Judas, que era um dos 12, da parte dos
principais dos sacerdotes e dos escribas e dos anciãos, e com ele uma grande multidão com espadas e porretes. Ora, o que traía-o tinha-lhes dado um sinal, dizendo: aquele que eu beijar, esse é. Prendei-o e levai-o com segurança. E logo que chegou, aproximou-se dele e disse-lhe: Rabi, Rabi, e beijou-o. E lançaram-lhe as mãos e o prenderam. E um dos que ali estavam presentes, puxando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe uma orelha. E respondendo Jesus disse-lhes: saístes com espadas e porretes a prender-me como a um salteador? Todos os dias estava convosco ensinando no templo e não me prendestes. Mas isto é para que as Escrituras se cumpram. Então, deixando-o, todos fugiram. E um jovem o seguia, envolto em um lençol sobre o corpo nu. E lançaram-lhe as mãos, mas ele, largando o lençol, fugiu nu. Jesus perante o sinédrio. E levaram Jesus ao sumo sacerdote, e ajuntaram-se todos os principais dos sacerdotes, e os anciãos, e os escribas. E Pedro o seguiu de longe, até dentro do pátio do sumo sacerdote, e estava assentado com os servidores, aquentando-se ao lume. E os principais dos sacerdotes e todo o concílio buscavam algum testemunho contra Jesus para o matar, e não o achavam, porque muitos testificavam falsamente contra ele. Mas os testemunhos não eram coerentes. E, levantando-se alguns, testificavam falsamente contra ele, dizendo: nós ouvimos-lhe dizer: eu derribarei este templo, construído por mãos de homens, e em 3 dias edificarei outro, não feito por mãos de homens. E nem ainda assim o testemunho deles era coerente. E, levantando-se o sumo sacerdote no sinédrio, perguntou a Jesus, dizendo: nada respondes? Que testificam estes contra ti? Mas ele calou-se e nada respondeu. O sumo sacerdote lhe tornou a perguntar e disse-lhe: és tu o Cristo, filho do Deus bendito? E Jesus disse-lhe: eu o sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. E o sumo sacerdote, rasgando as suas vestes, disse: para que necessitamos de mais testemunhas? Vós ouvistes a blasfêmia. Que vos parece? E todos o consideravam culpado de morte. E alguns começaram a cuspir nele, e a cobrir-lhe o rosto, e a dar-lhe punhadas, e a dizer-lhe: profetiza! E os servidores davam-lhe bofetadas. Pedro nega a Jesus. E, estando Pedro embaixo, no átrio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo a Pedro, que estava se aquentando, olhou para ele e disse: tu também estava com Jesus, o Nazareno. Mas ele negou-o, dizendo: não o conheço, nem sei o que dizes. E saiu fora ao alpendre, e o galo cantou. E a criada, vendo-o outra vez, começou a dizer aos que ali estavam: este é um dos tais. Mas ele o negou outra vez. E pouco depois, os que ali estavam disseram outra vez a Pedro: verdadeiramente tu és um deles, porque és também galileu. E ele começou a imprecar e a jurar. Esse imprecar aqui, amados, é o mesmo que praguejar.
Não conheço esse homem de quem falais. E o galo cantou segunda vez. E Pedro lembrou-se da palavra que Jesus lhe tinha dito: antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás tu. E retirando-se dali, chorou. Amém, Jesus.